Irmãos, na verdade não estamos mais, acabou a nossa série. Como é que foi o final da série com Fontana? Ele deu conta? Semana passada... Deu uma consertada. Deu uma consertada no finalzinho? Semana passada estava fazendo um casamento num lugar horrível. São Miguel dos Milagres, Alagoas. Nossa, eu não sei o que me deu vontade. Gente, vocês não querem plantar uma igreja lá, não? E aí eu me disponho, eu não sei, quando eu volto desses lugares... Né? O altruísmo é uma coisa... Quando eu volto desses lugares, eu fico pensando, o que a gente está fazendo aqui em São Paulo? Você pensa às vezes assim, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver com a pregação, é só um desabafo mesmo. Mas a gente aqui... eu voltei em crise. Eu falei, ai, gente... Mas estamos aqui. E a gente... Hoje eu queria falar... Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. E eu queria falar sobre um dos textos que eu acho que é mais importante, um dos dias mais importantes que o povo de Israel esperava, e aí eu queria começar com essa reflexão sobre os dias bacanas que a gente teve. Se você pensar, trazer na sua memória algum dia que você teve especial na vida, alguns dias, né? O que foi que aconteceu? Às vezes pode ser algo que foi resolvido, sabe? Algum problema que você tinha que de repente se resolveu. Pode ser um presente que você sonhou bastante, assim, alguém trouxe algo que você queria tanto. Pode ter sido alguém que voltou, ou um grande sonho. Eu lembro que nós tivemos lá em casa, tivemos a oportunidade, mesmo com a infância humilde, filhos de missionários, tivemos a oportunidade de todos nós passarmos, quando acabarmos o colegial, 1 ano ou até um pouco mais nos Estados Unidos. Meu irmão foi primeiro, e ele passou, e naquela época não tinha esse negócio de conversar toda semana, nem quase todo mês, era difícil. Não tinha internet, né? Era na década de 90. E eu lembro que tinha o dia que ele ia voltar, e a gente foi no aeroporto de Guarulhos, estávamos esperando o meu irmão voltar, né? O mais velho. A gente estava assim, e daí de repente, do nada, estava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, veio uma pessoa com uma máscara de monstro do nosso lado, de macaco, eu acho que era. E assim, eu olhei e falei, cara, isso aqui é São Paulo, né? Isso aqui é estranho, é louco. Ok, cada um vai receber os seus familiares do jeito que acha que deve ser. E aí, cara, a gente ali esperando, e o macaco começou a fungar no meu cangote, no cangote do meu pai. Eu falei, que cara inconveniente, né? Aí daqui a pouco ele tira, e é o meu irmão. Ele já tinha saído antes e decidiu, e a gente... E foi muito legal, e aí, cara, a gente abraçou, aquele dia marcou. Nossa, e meu irmão é muito tímido, isso não é normal do meu irmão. Não é... Foi esperado. E aí, alguns anos depois, eu fui, passei 1 ano nos Estados Unidos e voltei. Eu falei, e aquele negócio? Não, vou fazer melhor que o meu irmão. O que eu vou fazer? Tem muito mais talento para isso. Muito mais talento para isso. Se é para fazer, eu vou fazer. E aí, estava lá o dia certinho e eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu, com 19 anos, deixando uma barbicha crescer, não tinha barba ainda. Mas eu falei, então, eu tive uma ideia maravilhosa. Eu falei, vou marcar o meu dia. Eu vou sair, mas vou sair de mulher muçulmana. Por quê? Por que muçulmana? Porque eu preciso botar alguma coisa em cima da barba. Então, assim, a gente vai, aí eu chego em São Paulo. Era antes de 11 de setembro, mas eu chego em São Paulo. Não sei por que eu falei isso. Mas assim, ok. Desculpa, perdão. Não vai pro ar esse culto, tá? Depois a gente tira. Aí eu entro no banheiro masculino e sai uma mulher. E aí eu tô lá, e assim, eu lembro direitinho das pessoas no banheiro assim, que é isso, né? Que eu saio assim com o vestidão, a roupa, tudo, eu saio. E aí Só quem eu lembro até JV que... E aí eu tô com o carrinho de coisa saindo assim, né? Falei, vou passar e vou pregar a peça. Vou por trás, vai ser uma mulher do lado deles. E daqui a pouco a mulher vai começar a fungar no cangote. E alguém vai, sou eu, né? Aí foi engraçado que eu abri a porta... Aquela porta lá depois da alfândega. Na alfândega foi meio estranho. Mas graças a Deus ninguém poderia ter nenhum preconceito comigo. E aí, quando abre a porta, eu lembro direitinho do meu pai no final do corredor assim.
Ou seja, eu nem sequer saí. Ele já sacou. Foi um dia marcado. Não tem nada a ver com a pregação também, mas Percebi. são dias de reencontros. Foi um dia que marcou, que eu tentei ser melhor que meu irmão e fui muito pior. Mas, Lara, você tem algum dia que marcou você? Algum dia bacana? Pode ser séria a história também. Tá bom. Eu tenho uma memória muito especial de uma conversa que eu tive com meus pais. Era o ano do meu vestibular. Eu queria muito passar na estadual. E eu estava estudando muito, né? E por causa dessa rotina de estudos, eu faltei alguns domingos à igreja. E eu cresci com esse hábito de ir na igreja todos os domingos e servir. E por causa dessas faltas, eu comecei a sentir uma culpa muito grande por ter que faltar para fazer um simulado, uma prova, estudar em casa. E aí estava me corroendo essa culpa, eu estava me sentindo egoísta. E aí um dia, acho que perto do final do ano, eu sentei na sala da minha casa com os meus pais e eu comecei a chorar muito, falando desse sentimento ruim que eu estava tendo. E aí, com muita sabedoria, os meus pais me consolaram, me lembrando quem era o meu Deus, porque eu tive a certeza de que Deus não ia deixar eu passar no vestibular, só porque eu faltei à igreja. E eles conversaram comigo e me lembraram que Deus é muito bondoso e gracioso e que a graça dele se derrama sobre a nossa vida, apesar de nós. E foi um consolo que me acalmou muito, assim, me lembrou disso e eu fiquei em paz, fiquei bem. Passou? Passei. Ai, que susto. Eu estrago o testemunho, né? O senhor... Eu estou lembrando aqui uma coisa que o senhor fez na minha vida que tem a ver com... Você perguntou de encontrar alguém, né? De ter alguma história, de que algo foi resolvido, né? E aí eu lembrei dessa história. Então, eu, na minha infância, tive várias oportunidades de sofrer bullying, né? Então, a gente sempre lembra, e eu lembrava com raiva de algumas pessoas e falava, poxa, aquele cara na segunda série, aquela outra pessoa ali e tal. E às vezes era isso, era alguma chacota, algum apelido que alguém botava, né? Aquelas coisas. A gente lembra muito disso, não sei você, eu tinha essas coisas. Só que a gente geralmente não lembra do quando a gente faz isso com outras pessoas. E aí eu cresci fora do contexto de igreja e tenho um encontro com Jesus, então, aos 17 anos, lendo a Bíblia, né? E fui procurar uma igreja que pregava aquela Bíblia. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E, enfim, fui procurar uma, mas eu lembro... Depois vai fazer sentido essa igreja que eu fui procurar. Mas, durante o processo, enquanto lia a Bíblia, eu lembro de que começou a aparecer coisas na minha mente. Eu comecei a lembrar desses outros episódios, de pessoas que eu tinha, às vezes, prejudicado, ou aquela coisa de pegar no pé de um colega da sala, e sempre a zoeira é com um ou com o outro, e nessa coisa de evitar que fosse comigo. E me veio muito. O Senhor começou a trazer à minha memória coisas que eu tinha falado, e me veio uma pessoa específica que tinha estudado comigo, e me veio aquela sensação, eu falei, para que eu ganhei com isso? Né? E eu lembro que o Senhor me perdoa por ter feito isso. Foi quando eu compreendi que a cruz era por mim, né? Estava lendo alguns versículos e falei, poxa, era meu lugar aquela cruz. Eu estava lembrando só das injustiças que tinham feito comigo, mas olhar para a cruz de Jesus me fez, caramba, e acho que era eu que tinha que estar nessa cruz, né? Começar a lembrar de coisas que tinha feito, vivido. E eu pedi perdão ali. E aí falei, mas eu não tenho nem como achar essa pessoa mais. Tinha mudado do endereço que eu conhecia, não tinha tanta rede social na época. E aí eu, começando a frequentar aquela igreja, num dia muito X, não era a prática da igreja, foram fazer nós vamos visitar uma outra igreja. Juntou uns jovens e a gente vai lá visitar outra igreja, e fomos lá. Aí eu sei que eu estava ali, estava no meio do culto, uma palavra, e eu comecei a lembrar disso de novo, cara. No que eu olho para o meio do corredor e entra na igreja, aquele cara que tinha estudado comigo. E na hora me veio tudo assim, sabe? Eu falei, cara, hoje eu vou poder falar com essa pessoa, né? E foi uma experiência inusitada, né, para mim, de poder falar com essa pessoa, e principalmente a cara do cara olhando para mim, tipo, você é a última pessoa que eu esperava ver aqui, né? Ele não falou, mas o olho dizia isso.
Estava meio atordoado. O que está acontecendo aqui? O que esse cara está fazendo aqui, né? E então, mas poder ali, ele meio constrangido, eu falar, cara, mas por que nada a ver o que a gente fazia naquela época? Quanta besteira, quanta coisa idiota, quanta coisa, né? E aí eu lembro que ele ficou meio nesse constrangimento, e ao mesmo tempo o olho encheu de lágrima, e eu pude pedir perdão direto para a pessoa, em vez de, sabe, às vezes a gente pede um pedido de perdão, ó Deus, desculpa qualquer coisa, se eu prejudiquei alguém, foi mal, e às vezes Deus dá a oportunidade de você, no meu caso aconteceu, de encontrar com aquela pessoa para quem eu fiz mal de alguma maneira e poder dizer, cara, me perdoa, não tem nada a ver com esse Jesus, minha vida, eu lembrava disso e falava, cara, um dia eu queria encontrar e você está aqui diante de mim. Não sei se vai adiantar muito o que eu estou fazendo, mas para mim eu queria te pedir esse perdão por isso, né? Então assim, é interessante, pegando essa história do Gustavo, esse negócio do perdão geralmente é um dia que marca a história, né? Em Israel, o grande dia é um dia chamado Yom Kippur. Yom é dia, Kippur é expiação, o dia da expiação. Era o dia do ano mais importante para Israel. E por que era o dia do ano mais importante para Israel? Porque era o dia em que iria acontecer algo muito especial, que os pecados de Israel iria ter a expiação, ia ser colocado em outro lugar e eles iam receber o perdão. E para eu falar um pouco sobre esse dia, vocês precisam entender sobre o que é expiação. Expiação não é um perdão dizer assim, ó, não acontece, está perdoado, não precisa mais falar nisso. A gente fala muito sobre desculpa, né? Desculpa, está desculpado, esquece isso, sei o quê. Mas se você pensar bem, para existir um perdão, precisa alguém pagar um preço. Muito tempo atrás, o pastor Paulo contou uma história aqui de um cara que foi visitar um amigo e que na saída, ele não tinha onde parar, era uma casa, o amigo mandou parar o carro dentro da garagem, e eles estavam lá, e na hora da saída, o carro meio que perdeu o controle e bateu no portão da casa desse amigo que ele foi visitar, e o amigo falou, cara, me perdoa, eu vou pagar. Ele falou, não, você não vai pagar não, esquece, foi um acidente, não esquece. Não, cara, não vai pagar, você é meu amigo, eu vi o que aconteceu, foi um acidente, o portão não abria mais, eles abriram manualmente, saiu tudo. E aí eu lembro direitinho do Paulo contando isso, para que aquele cara perdoasse o outro, vamos dizer assim, da dívida, quem pagou o portão? O dono da casa. O dia da expiação, o dia de Yom Kippur, era o dia que Deus iria pagar por uma coisa que nele nem fez. O Antigo Testamento fala sobre que a justiça e que a santidade de Deus, ela é plena. E que toda vez que a gente comete algum pecado, nenhum pecado é apenas contra o próximo. Todo pecado é contra Deus. E no Antigo Testamento eles usam uma figura do cálice, o cálice da ira de Deus. É como mais ou menos acontecesse assim, toda vez que alguém comete um pecado contra Deus, ao invés de Deus derramar a sua santidade e justiça em cima dessa pessoa, ele coloca dentro de um cálice. E aí esse cálice vai enchendo com os pecados do povo dele, ou das pessoas que estão da injustiça, de sangue que foi derramado na terra, de tudo mais. Sempre um pecado gerava morte em algum nível. Gerava, né? morte, e essa morte ela é colocada aqui. E a Bíblia vai falar que, às vezes, o cálice da justiça de Deus, ou da ira de Deus, transbordava. E a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 6, que uma vez que transbordou foi o dilúvio. E pode transbordar outras vezes. Que é como se fosse um cálice. O que acontece? Quando Deus estipulou o cálice, o dia de Yom Kippur, era o dia que, com uma série de rituais e uma pessoa certa, esse cálice iria esvaziar, pelo menos por um ano, até o próximo ano. Ou seja, quando chegava o dia de Yom Kippur, o povo de Israel passava o dia em jejum, em oração, e quando acabavam os sacrifícios, que eles viam as fumaças e tudo, eles celebravam, porque era o dia que tem mais um ano.
A gente não tem uma equivalência nesse calendário ao nosso ano. A gente não pode falar que é um Natal. A gente não tem, não sei se é férias, eu não sei se é data de que o time perdeu, seja lá qual referência vocês vão pegar agora. Mas assim, a gente não tem o dia bacana que a gente faz, mas é o dia que eles estavam lá falando, ganhamos um respiro, vai ter mais. Talvez a pessoa que se sente melhor é o agricultor, é o cara que plantou e que se não colher, acabou, vai ter um ano de miséria. E quando vem a chuva, fala, ai, graças a Deus temos mais um ano aqui para sobreviver o pequeno agricultor. Queria convidar vocês para ler um pouco sobre esse dia. Está tudo em Levíticos 16, só que a gente vai ler só os versículos finais. E já que a gente não tem mais pequeno grupo, quero convidar vocês durante a semana para ler Levítico 16 todo. E aí manda um WhatsApp para um amigo do PG e fala, não entendi nada, me ajuda aí. A gente vai, eu acho que vale a pena meditar, que é muito bacana. Vocês abrem em Levítico 16, versículo 30 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los. E vocês serão purificados de todos os pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Que Deus ilumine a sua palavra. Para a gente entender esse dia, a gente precisa voltar um pouquinho, pelo menos ali no começo de Êxodo. Vocês não conhecem a história da Bíblia, assim que a família de Israel começou a ganhar número, ela foi escravizada pelo Egito. E essa família, que agora é um povo, ela começa a enxergar ações de Deus claras, ações de Deus nítidas. E elas começam a ver, primeiro, o povo sendo liberto do Egito com 10 juízos de Deus sobre o Egito, 10 pragas ali, e eles são libertos de forma clara, visível. Depois eles vão e atravessam o Mar Vermelho com colunas de água ali dos dois lados, com os pés secos, eles atravessam e vem mais uma vez um milagre de Deus, mostrando claramente que eles são o povo escolhido. Eles estão andando no deserto, e no deserto à noite é muito frio, e ele tem uma coluna de fogo. O texto vai dizer que eles veem uma coluna de fogo, Deus traz uma... A pessoa, você está no meio do deserto, você vê uma coluna de fogo, aquela coluna era para aquecer e para conduzir o povo. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem para trazer sombra e conduzir o povo. Eles viram pão do céu, pão cair do céu, o maná vindo ali. Eles viram muitos milagres. Aliás, trazer uma ressalva aqui, quando eu era novo, eu ficava assim, eu queria ver esses milagres também, né? Porque assim, milagre hoje de presbiteriano é muito assim, sabe? Deus encontrou uma vaga no shopping lotado, quero agradecer, que milagre, o milagre aqui é, sei lá, qual que... Os nossos milagres são meio mais fáceis, estou exagerando, mas assim, nosso milagre, a gente não vê uma coluna de água aí, a gente atravessando, e fala, Senhor, eu queria mais ver esses milagres da Bíblia, assim. Aí eu entendi depois, mais velho, assim, porque eles tinham isso, mas eles passaram 40 anos no deserto, eles foram picados por cobras, o juízo era terra engolindo ele quando eles pecavam. Eu falei, eu fico sem milagre, então, e eu estou tranquilo com o ambiente. E se você quer ver muito milagre, geralmente os missionários que estão em lugares extremos, eles veem milagre. Então eu digo o seguinte, você quer muitos milagres bíblicos, vai para um lugar onde está se perseguindo o cristão, vai viver lá, você vai ver milagre um pouquinho antes de morrer, mas vai ver, porque é assim, os milagres são dados de acordo com o contexto que precisa ser Deus revelado, a não ser em outros contextos como o nosso. A Bíblia é suficiente, a conversão sobre salvação, ela também vai acontecer. Não que não aconteça milagres hoje em dia desse jeito, mas hoje meu coração está tranquilo. Mas o que traz isso? Não só os milagres, eles viram Deus, o próprio Deus instruí-los
de como eles devem se comportar. Então eles olham para cima do Monte Sinai, Deus se manifesta descendo como uma grande tempestade e fala que Moisés via Deus como face a face no encontro, e ali ele vai mostrando que Deus, os primeiros mandamentos, escreve com a própria mão, entrega, eu vou morar no meio de vocês, e para eu morar no meio de vocês, vocês precisam ser santos. E para vocês serem santos, vocês precisam fazer esses procedimentos, para que o meu cálice, a minha ira, não derrama. Você fazendo tudo isso aqui certo, eu vou, e todas as nações vão reconhecer. Esse povo, o Deus Criador, habita no meio deles. E aquilo é maravilhoso. E aí você entra no livro de Levítico com a inauguração do tabernáculo. Tudo foi passado no Monte Sinai, eles montam. Deus, no último capítulo de Êxodo, Deus vem e habita no tabernáculo. E aí agora vai inaugurar. São 7 dias de festa, 7 dias de celebração para começar os sacrifícios na casa de Deus, no tabernáculo. E o que acontece no dia de inauguração? No primeiro dia, para viver essa experiência maravilhosa que é Deus habitar no meio do seu povo. Os 2 filhos de Arão, do sumo sacerdote, que tem mais, mas 2, o Nadab e o Abiú, eles entram com fogo estranho no tabernáculo, são fulminados. E agora nós temos uma profanação do tabernáculo, que é 2 cadáveres dentro do lugar santíssimo. Isso era pior jeito de profanar um templo no Antigo Oriente Próximo. E aí você estragou tudo. E é por isso que, capítulos logo em seguida, Deus vai falar sobre o Yom Kippur. Mas eu queria dar uma pausa e trazer para os dias de hoje, porque isso traz uma reflexão que eu acho que é a mais poderosa para a gente hoje. Não adianta ver milagres durante a vida. Não adianta ter pregações expositivas e uma boa teologia. Isso não é suficiente. Alguma hora você vai descobrir que você não é santo o suficiente para estar perto de Deus. Porque no fundo, quando a gente entra no piloto automático, a gente pensa isso. Vamos lá. Tive alguns milagres na minha vida. Tive o milagre da minha conversão, e todos nós temos outros milagres. Se eu abrir o microfone aqui, todo mundo tem um milagre para contar. E milagre, ele tem a importância de acordo com o nosso contexto, né? Eu brinquei aqui que não via o mar se abrir. Mas, gente, o melhor milagre do mundo é o que você precisa. Só quem estava com alguém entubado durante a pandemia, que orou e a pessoa voltou, que é o melhor milagre. Ninguém quer passar no Mar Vermelho, eu só queria isso. Eu só queria o milagre de passar na faculdade, que eu tentei tanto. Foram tantos anos de cursinho, eu consegui. Eu só queria o milagre da minha mãe internada que saiu, ou de um processo de quimioterapia que a gente passou em oração e a pessoa foi redimida. Então, assim, tudo isso, o maior milagre é o milagre que você vive. Não é um milagre que o pessoal viveu na Escritura. Mas mesmo com os milagres, mesmo com uma boa teologia, mesmo com a exposição da palavra, não é suficiente. Não foi para o povo lá, e parece que para nós também não é. Porque existe alguma coisa que tem que acontecer no interior do que uma vida religiosa. A vida religiosa é uma vida boa. É uma vida boa, não, é uma vida importante. É uma vida que nós precisamos encontrar os marcos de manifestação de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar uma boa teologia, uma exposição da palavra, ler a palavra, ter um tempo. Mas parece que quem nós somos, mesmo com uma boa teologia, mesmo tendo experimentado alguns milagres na vida, não é suficiente para estarmos perto de Deus. É isso que Êxodo e Levítico vai mostrar. E é por isso que nós precisamos de um dia da expiação. Todos nós precisamos de um dia da expiação. E aí eu queria abrir de novo para vocês, Lara. Você tem... Para nós temos... Nós religiosos, agora estou trazendo para os dias de hoje, a gente tem isso, meio que... Deixa eu dar uma olhada, estou indo na igreja. E uma coisa que antes de eu perguntar, é interessante. Eu estava lá no casamento e tinha uma família muito bacana ali que a vida toda foi em igreja, me conhecia de alguma forma, falou, eu conheço você, pastor. Foi bacana, e falou, desde a pandemia eu não vou na igreja, mas é muito interessante, quando as pessoas conversam comigo e não vão na igreja, elas já dão desculpa, é como se
Como se tivesse alguma satisfação. Mas eu vou voltar, a gente vai dar uma visita. Se você estiver visitando aqui, eu estou te expondo, não revele-se. Porque ele falou que ia vir e tal, mas a gente vai voltar, não sei o quê. E eu sempre fico assim, caramba, quando a pessoa não está indo na igreja ou está desviada, a pessoa tem uma consciência dizendo, eu vou voltar. O problema é quando a gente está fazendo todas essas coisas. Estou indo na igreja certinho, estou ouvindo uma boa palavra, estou orando, vi o milagre de Deus, aconteceu já. E aí não tem um sinal claro de que eu estou desviando ou estou desviado. Esse é um problema. E é isso que eu queria perguntar. Como é que você vê esses pequenos sinais de que a vida está te levando para longe de Deus, mesmo que a vida religiosa esteja bem? Então, um dos maiores desafios de ser artista são os nãos que a gente leva na vida. A gente recebe muito não, é muito difícil. E, às vezes, eu me deixo... Eu acabo me tornando uma pessoa rancorosa e não grata. E essa falta de gratidão pelas bênçãos que já foram recebidas, essa falta de confiança, de saber que Deus permite o que Ele quer permitir para a minha vida. E a vontade dEle vai ser melhor. Essa dificuldade de descansar nessa certeza vai dificultando algumas coisas no dia a dia, sabe? De falta de fé, de às vezes um desânimo para orar, para pedir, para conversar com Deus. E até nas relações mesmo, com amigos, com família. E é muito sutil, só que se não tomar cuidado, isso pode ganhar proporções, né? Que a gente tem que estar sempre se policiando em relação a isso. Eu acho que, para mim, tem uns pequenos sinais que eu vou percebendo, né? Então, a gente está trabalhando no ministério, você fala, Senhor, minha vida está dedicada para o Senhor, né? Olha aqui, eu estou tal horário, trabalhando aqui. Só que tem pequenos sinais, foi mais difícil de falar sobre isso no primeiro culto, que a Flávia estava aqui, minha esposa, né? Mas é isso, pequenos sinais, quando eu começo a perceber que a minha paciência está muito pequena, quando eu começo a responder de maneira, às vezes, grosseira com os meus filhos. Concreto, aconteceu essa semana algumas vezes, né? Por isso que foi mais difícil falar com ela aqui. Porque era isso. Por que eu estou respondendo assim? E no instante seguinte eu falo, cara, na próxima vez que eu for falar, agora, acabei de falar de um jeito grosseiro, eu entendi que eu fui grosseiro pensando comigo, e agora vou temperar mais. Agora, na segunda vez, vai sair mais doce a minha fala. No instante seguinte, no segundo seguinte, saiu pior que a primeira. Aí eu falo, socorro, Senhor, se não é o Senhor na minha vida, se o Senhor não me transformar, parece que o que eu sei fazer naturalmente no piloto automático é isso, me ajuda a ser alguém diferente, né? Então, isso para mim é um sinal, Marcos, quando eu começo a ver que... Mas acontece no trabalho, acontece, né, quando eu estou com os meus pais também, né? Essa semana eu fui lá e teve uma situação de velório na família, eu fiquei mais tempo com eles ali, sem as crianças e a Flávia, e é a mesma coisa, né? Poxa, eu nem estou convivendo com eles direto, mas aciona alguns gatilhos de piloto automático que a resposta já está afiada ali, né? Bom ouvir um relato de um pastor que tem problema, porque assim, lá em casa é tão diferente, é bom ouvir, obrigado. Estamos aí para isso. Daqui a pouco eu conto o meu. Estou com coragem, não. É interessante que, quando acontece essa tragédia, e a Bíblia narra como uma tragédia, é para você ficar indignado, é para você falar, será que precisava? Se você não lê esse texto, normal, Deus é assim, fulmina. Você fala, não, caramba, será que precisava isso aqui? Quem errou tanto assim? Foi o pai? E é interessante que o texto me incomoda bastante, que Deus chega e fala, Arão, você não vai poder enterrar os seus filhos. Eu falo, nossa! Quem é pai não lê esse texto. O que aconteceu? Depois eu fui entendendo um pouco mais. É quase como assim, se você tem todo o direito de enterrar, mas se você for tocar em um defunto, você não vai estar apto para fazer o presente que eu vou dar para corrigir isso, para nunca mais, para não acontecer isso de novo. Ele chama Arão e fala, Arão, a partir de agora, eu vou estabelecer o dia da expiação, para que a gente tenha um dia que vai pegar todos esses pecados e aí vocês vão poder ter um ano mais tranquilo, um ano com a certeza ou com grande probabilidade que o cálice não vai transbordar. E ele, quando você vai ler o capítulo 16, é muito interessante, porque a gente fala muito a nossa caminhada é muito sobre o cordeiro que se sacrifica, inocente, que o sangue é derramado,
para que os nossos pecados sejam perdoados. Mas quando ele começa a falar, é meio interessante. Aí ele fala assim: Arão, a partir de agora você vai, como você é o sumo sacerdote, você vai primeiro botar uma roupa de linho diferenciada. Um linho branco, que tem que ser muito bem lavado, que é um linho para representar a sua santidade. Mas antes de você fazer isso, você mata um animal inocente, que vai ser derramado para o seu pecado, para você ser essa pessoa. Depois desse seu sacrifício, você vai botar esse manto. Depois que tiver esse manto, vocês vão pegar 2 bodes. E eu sei que bode, você pensava que bode era de outras religiões. Pois é, não é. Pega 2 bodes. Você vai fazer o seguinte, sorteio. Um bode vai ser o bode que não inocente, que você vai sacrificar, e o sangue dele, que é um inocente que morreu, substituiu o pecado. Quem deveria ser morto foi substituído, e ali aquele sangue vai ser aspergido em todo o tabernáculo, para trazer o pecado, que como se fosse assim, o pecado durante o ano vai corroendo, vai tornando um bolor, e aí precisa fazer uma grande limpeza, e esse sangue vai fazer isso. É algo espiritual, é simbólico. Só que tem um outro bode, e esse bode você vai chegar e colocar a mão sobre esse bode, e vai declarar dele todos os pecados do povo de Deus, todos os pecados de Israel. E esse bode, a partir de agora, é ocupado. E aí você vai pegar uma pessoa que vai levar esse bode para o deserto, e joga ele para o deserto, porque eles acreditavam que o deserto era o lugar da não-vida, é o lugar onde estavam todos os espíritos maus, então o pecado vai voltar para onde pertence, que é o lugar do caos. E essa pessoa vai levar, não vai matar o bode, porque esse bode tem que estar vivo, pagando, porque ele é ocupado. E ele vai, e ele, ao entrar no deserto, esse cara volta, e ele tem que lavar todas as roupas para entrar de novo, porque até a roupa dele foi contaminada. Quem tocou nele, quem está perto dele está contaminado, e ele volta. Olha que interessante. E o dia todo era feito em jejum, até que isso acontecesse, e depois que o sacerdote voltasse com o sangue do outro, tudo aconteceu e o perdão foi liberado. E é interessante que até hoje, na nossa sociedade, nós precisamos de bodes expiatórios. Nós não entendemos o perdão e sabemos que alguém precisa tomar o culpado. Nós colocamos como bode expiatório de uma sociedade falida igual a nossa, os nossos governantes. Às vezes é a nossa história de ser colonizado. Se o Brasil fosse diferente, já seria diferente. Às vezes é o seu vizinho, às vezes é quem pensa diferente, às vezes é as outras religiões. Eu não sei, a gente gosta de colocar a nossa culpa individual e como sociedade sempre num grupo. E a gente se sente melhor com bodes expiatórios. Porque a nossa tendência já pensou se alguém fala assim, alguém cometeu alguma coisa para você, deixa eu pago o preço, eu vou preso. Não queremos ninguém preso perante os nossos culpados. A gente quer a justiça. Porque, na verdade, a gente precisa muito de um sacerdote, de um sumo sacerdote, alguém que tome conta. E esse foi o maior presente que Deus deu. Deus, depois que aconteceu essa tragédia, falou: a partir de agora, Arão, eu vou dar para o meu povo um homem que vai fazer o que vocês não dão conta, com uma roupa que vocês não têm, mas eu vou providenciar. E ele vai pegar esses 2 animais. Um animal vai ser o inocente, que vai morrer no lugar de vocês, e o outro vai ser considerado culpado e entregue no lugar de vocês. Ou seja, o dia da expiação, o dia de Yom Kippur, é um presente de Deus de resgate. Mas o interessante, quando a gente vai um pouquinho mais para frente, em Deuteronômio 32, existe uma revolta entre os líderes da tribo de Israel. E o que eles estão dizendo não queremos Moisés, não queremos sumo sacerdote. Na verdade, isso aí não adianta, a gente já viu, a gente quer ter um relacionamento direto com Deus. É interessante que é uma revolta não contra Deus, é uma revolta dizendo, não queremos intermediador, nós queremos ter acesso a Deus. E eles são considerados culpados porque eles falam, não tem como ainda, você tem que partir do pressuposto que alguém tem que fazer por vocês não dão conta. E Arão tinha que todo ano fazer um sacrifício pelos próprios pecados, porque ele tinha pecado. Séculos depois, o povo esqueceu de Deus, o povo começou a se afastar, começou a tratar os estrangeiros como inimigos,
começou a não cuidar dos vulneráveis da sua terra, começou a adorar outros deuses, começou a adorar a riqueza, começou a ter vaidades, começou a se achar o povo escolhido como orgulho e não como misericórdia, muito diferente dos nossos povos hoje, né? E começou a entrar em guerra só para expansão de território e não como e não por outros motivos. Ele esqueceu a aliança e o cálice transbordou de uma vez por todas e o juízo de Deus veio sobre Israel e eles foram levados para fora pelos sírios, pela Babilônia, pelos assírios. E na verdade nunca voltaram. A Bíblia conta de alguns grupos que voltaram como remanescentes, mas para ter uma linhagem, porque precisava de um sumo sacerdote. E a insuficiência não só do sumo sacerdote, mas do sacrifício, não era suficiente. No fundo, nós somos igual os líderes das tribos de Deuteronômio 32. Nós queremos um acesso. Nós ansiamos para isso. Alguém foi culpado. Tem um bode expiatório. Encontre alguém. Encontre algum motivo porque os evangélicos não estão fazendo diferença no Brasil. Vamos encontrar algum motivo porque que eu venho na igreja, eu leio a palavra e eu não estou vivendo bem. Porque quem é o culpado? Quem eu devo colocar essa culpa? Sempre tivemos isso no nosso coração. Mas o culpado, na verdade, mesmo a gente vendo milagres, mesmo a gente ouvindo tão importante a palavra de Deus, está dentro de nós. Se nós não fomos transformados, ou enquanto nós não fomos transformados plenamente, a velha natureza ainda habita entre nós. É isso que Paulo vai falar. Existe um defunto no lugar sagrado. Mesmo Deus habitando entre nós, parece que o nosso velho homem ainda está o corpo dele aqui. E ele ainda é um cadáver que contamina a gente. O trânsito de Alphaville e de São Paulo é algo que tem me tirado muito sério. Eu já contei isso aqui. E o Gustavo contando o negócio ali dele me deu coragem, que aconteceu uns meses atrás, que eu falei, não vou contar isso na igreja, isso aí é muito para mim. Mas eu vou contar para vocês. Eu tenho um jeito de agir no trânsito. Eu dirijo e eu fico muito indignado com quem coloca eu em risco. Como se eu fosse o melhor. Mas se alguém cortou pelo acostamento, eu não sei, acontece alguma coisa em mim que eu fico muito nervoso. E ao invés de eu buzinar ou jogar o carro em cima, existe um pouco de critério aqui, eu começo a dialogar com a pessoa como se ela estivesse dentro do meu carro. E aí eu começo a falar. E eu começo a conversar e às vezes a pessoa não me responde. Então eu fico mais com raiva ainda. Você acha, não sei o quê, tal. E eu comecei aquele dia a dizer coisas não legais dessa pessoa. E eu esqueci que meus filhos estavam atrás, no carro. E eu estava assim, muito nervoso. E a Mariana, 7 anos de idade, ela falou, papai, oi filha, se você continuar falando isso, eu vou lá na igreja e falar que você não pode mais ser pastor. É muito vergonha. Eu estou tendo coragem porque já passou um pouco. Cara, eu fiquei tão envergonhado. Sério, eu parei o carro. Uns 7 anos que ela falou isso, né? Cara, eu fiquei assim... Gente, Mariana, não, me perdoa, eu errei. Eu não devia, não. E eu não fiquei com medo dela vir, apesar que eu fiquei com medo. Se ela marcasse uma reunião do conselho, Mariana Botelho, com o conselho, eu falei, cara, vai ter uma denúncia formal. Já sabe escrever, mano? Eu não sei, ela aprendeu a escrever, eu fiquei com medo da carta. E aí eu falei, eu lembro direitinho que à noite, no meu devocional que eu faço com eles, eu falei, vou corrigir isso, papai errou. Papai não vai fazer, às vezes a gente erra, pecado, não vai fazer, não está certo, você tá. Não é pelo negócio da igreja, não é por eu ser pastor, filha. Não é por eu ser sacerdote, é porque eu amo a Jesus, eu não quero ser. E essa semana estava engraçado que eu tomei uma fechada e eu falei uma coisa assim, nem foi grave, mas eu falei e veio uma voz lá atrás falando, papai. Juro pra você, calma, Mari, nem fica, calma, também não é assim não. Você sabe que eu consigo mais. Qual é a voz que você ouve que fala, papai? Porque quando nossa insuficiência, quando você percebe que você não é suficiente,
mente bom e santo para estar com Deus no meio da tua vida. Quando você percebe aquele cadáver dentro de você do velho eu, a voz vai vir. E não é errado essa voz, a voz é boa. Mas a voz vem trazer culpa. Não posso. É a culpa. Gente, não. Eu não mereço, eu não deveria ser pastor, eu não deveria ser crente, eu não deveria ser, sei lá, qualquer o que você acha que você está buscando tentar merecer. A gente quer ser o bode da gente mesmo, né? A gente quer ser o bode, você quer expiar a tua culpa? Papai, mamãe. Essa é a voz que a gente ouve e a gente começa a ir no automático. Não, vou ser melhor. E não é só querer ser melhor, mas é querer assumir a rédea. E é exatamente isso que o povo de Deus, mesmo com o sacerdote, viu que o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, era limitado. Não ia durar muito. No fim das contas, 1 ano não é suficiente. Uma semana de domingo a domingo não é suficiente. Porque você vai lidar com você o resto da sua vida. Se há alguém que você vai lidar pelo resto da sua vida, é você. E esse não tem como você se separar, divorciar, sair de casa. Ele sempre vai te acompanhar. Você é o protagonista do seu eu e você é vítima do seu eu durante a sua vida. E por isso que Jesus, quando ele vem, ele encarna, é muito interessante, ele tem claro que o lugar dele é o sacrifício e a morte. Nenhuma vez ele duvidou, ele sabia que, não, eu tenho um caminho. Eu encarnei porque eu sou os bodes. E a gente está acostumado a ver muito sobre o bode que morreu na cruz inocente pelos nossos pecados, mas a gente não vê o resto que está lá. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, fala que ele diante de Deus, a roupa dele brilha de um jeito claro, como se nenhuma água pudesse lavar. Jesus não precisou vestir uma roupa para falar que ele era o sumo sacerdote. Diante da presença de Deus, quem ele brilhou como a santidade que ele tinha. E ele desce e ele ouve a voz do Pai falando: ei, discípulos, vocês estão meio perturbados, ouçam-no, esse é o meu filho amado, ouçam-no. Se você não ouviu quando eu falei no batismo, ouve agora. Ele desce, ele vai para a cruz e logo Pedro fala: não vai deixar, vai, afaste de mim. Se você não entender que eu sou aqui para fazer o dia do Senhor, o dia de Yom Kippur durar para sempre, de uma vez por todas, ele vai. E quando ele vai ser crucificado, nos 4 evangelhos fala que quando ele pega a cruz, ele não pode ser crucificado dentro da Terra Santa, dentro de Jerusalém. Isso era por um motivo que Roma fazia, que nenhum dos seus mortos poderia ser, porque quem morria de cruz era maldito, e nenhum das suas cidades colonizadas pudesse ter um maldito dentro da sua cidade. Mas também é pelo Antigo Testamento, porque Deus está cumprindo algo dizendo: Jesus é o bode expiatório, Jesus leva a culpa, Jesus é o maldito, todos os seus pecados foram derramados sobre Jesus. Alguém precisa beber o cálice não pode mais derramar, não pode haver mais juízo. Se você não sabe que foi você também colaborou por aquela morte, você ainda não entendeu a cruz. Não é só um inocente que morre, Jesus toma o seu pecado. A gente brincou um tempo atrás sobre o telão que vem a vergonha. Sobre Jesus veio a vergonha do telão. Nem isso precisamos passar, porque Jesus, ele assumiu isso. Ele assumiu as nossas dores. E ele bebe. E é por isso que ele fala: Pai, por que me desamparaste? Porque ele não vê. O Pai se recua. Ali temos todos sofrendo. Um pai que não pode intervir. Um pai que não pode enterrar o seu filho, como Arão não pôde enterrar o seu filho. Mas também o filho que se entrega e não pode ver o pai que sempre o livrou, o pai amoroso, o pai que era um com ele. E é por isso que na noite que Jesus ia se entregar e ia ser traído, ele pega o pão e fala: esse é o meu corpo. Ele vai ser dividido para que vocês, de uma vez por todas, entrem no Santo dos Santos. E nunca mais saia de lá. Vocês não vão entrar num lugar chamado tabernáculo. Vocês vão entrar no corpo de Deus.
Vocês farão parte de Deus. Não será só um aposento que vocês vão ficar. Vocês vão ser e pertencer a Deus de uma vez por todas através do que eu vou ser partido. E é por isso que ele, pegando o cálice, fala, Apocalipse diz, quem é digno de abrir o selo, de beber o cálice? E Jesus, eu bebo. E ele bebeu. E o sangue dele é derramado para que os seus pecados e os meus, o meu, pudesse ser purificado. Por isso que quando eu ouço papai, eu falo, eu ouço duas vozes. A voz do inimigo falando, olha a culpa. Você é um péssimo pai, você é um péssimo pastor, você é um péssimo crente. E é a verdade, mas eu falo, eu ouço uma outra voz do meu que falando, papai, pode ser melhor, eu já paguei o preço. Não é por culpa. Se deleite no que eu já fiz, que você pode ser um pai melhor. Veja no que eu fiz na cruz. Eu falo, é verdade. Mesmo que eu errar, eu posso ser um pai melhor. Estamos nessa jornada. Então, quando nós acabarmos essa oração, eu quero que você vá nos cantos que nós temos o pão e o cálice. Se você tiver plena comunhão com Deus, eu quero te convidar para participar disso. E nessa caminhada de pegar os elementos, confesse os seus pecados. Nomeando, sabendo que esses pecados foram até a cruz e foram mortos com Jesus. E eles não vão voltar mais para te acusar e te trazer culpa. O que vai voltar é o Cristo ressurreto. Então, quero convidar para que a igreja possa ter esse momento de comunhão. É a nossa última ceia do ano. É o nosso relembrar de que Cristo é suficiente. E que Cristo é necessário. Os milagres não são suficientes. Uma boa teologia não é suficiente. Para você ser pleno em santidade na presença de Deus, é o Cristo. É a cruz e a ressurreição. Senhor Jesus, nós agradecemos e consagramos os elementos. E reconhecemos que o Senhor é único. O Senhor é único. Só em Ti podemos ter perdão. Não por um dia, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me
Hebreus 9, 24 e 26. Cristo entrou no próprio céu a fim de agora apresentar-se diante de Deus em nosso favor. Ofereceu a si mesmo uma única vez como sacrifício para tirar os pecados de muitos. Na cruz, Jesus é o Cordeiro que entra por nós. Jesus é o sacrifício que purifica. Jesus é o bode inocente que recebe a ira de Deus. Jesus é o bode expiatório que carrega a nossa culpa e é levado para fora da cidade. Ele é também o véu que se rasga do lugar sagrado. Ele não apenas intercede, ele substitui. Não apenas perdoa, purifica. Não apenas cobre o pecado, leva embora. Na cruz, o dia da expiação virou eterno. O sacrifício não se repete mais. O sangue não precisa ser derramado de novo. A culpa não volta. O juízo foi satisfeito. A graça transbordou e chegou até nós. Que a gente possa hoje relembrar o dia mais importante da nossa vida e da história da humanidade. O dia da expiação. Comamos do corpo de Cristo que nos trouxe para perto definitivamente de Deus. Bebamos do sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que nos purifica de todo pecado eternamente. Graças te damos, Senhor. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor. O Senhor é muito mais do que um profeta e um exemplo. O Senhor é o nosso Pai. O Pai que não falha, alguém que nos aceita e nos transforma. Volte logo, Senhor, para que toda dor, todo choro e todo pecado seja aniquilado por toda a eternidade. Amém.